Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu irei responder a dúvida de Marcus Bittencourt, que escreveu perguntando qual seria a relação entre Jesus e Tiago, irmão do Senhor, que é mencionado por Paulo em Gálatas no capítulo 1, verso 19. Tiago deveria ser entendido como um irmão físico real de Jesus, como um meio-irmão, como um primo, ou então como um irmão no sentido espiritual, apenas então sendo um membro da Igreja Antiga? E a resposta para esta pergunta é que, muito provavelmente, Tiago, o irmão do Senhor, era um irmão físico real do Jesus histórico. Porque tanto a ideia de que Tiago seria apenas um meio-irmão ou um primo de Jesus é um pensamento apologético que surgiu apenas tardiamente na história do cristianismo e foi desenvolvido com o propósito de preservar a ideia da virgindade perpétua de Maria, em que ela seria então virgem não apenas antes do parto, mas também no momento do parto e depois do parto de Jesus, conforme nós encontramos pela primeira vez na história com o proto-evangelho de Tiago, que é datado da segunda metade do século II. E como a Igreja Antiga aceitou essa ideia da virgindade perpétua e precisava explicar por que existem diversos textos do Novo Testamento que mencionam que Jesus tinha vários irmãos, como por exemplo em Marcos, no capítulo 6, verso 3, também Mateus, no capítulo 13, verso 55 e 56, que afirmam ali especificamente que Jesus tinha 4 irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, e também pelo menos 2 irmãs, foi desenvolvida a ideia de que eles seriam apenas meio-irmãos, provenientes de um casamento anterior de José, conforme nós encontramos com Epifânio de Salamina, no século IV, que é a posição mais aceita pelas igrejas ortodoxas, ou então que eles seriam primos de Jesus, que foi o entendimento de Jerônimo, também do século IV, que é a posição aceita pelos católicos romanos. No entanto, a compreensão mais natural da leitura dos evangelhos, de Atos e também de Paulo, é que eles seriam realmente irmãos físicos reais de Jesus, tanto filhos de Maria quanto filhos de José. E isto por diversas razões. Primeiro porque a palavra grega Adelphos significa realmente irmão. Se eles fossem primos de Jesus, o correto seria o texto conter a palavra anepsios, que significa primo em grego, conforme nós encontramos, por exemplo, em Colossenses, no capítulo 4, verso 10. E em todos os textos em que os irmãos de Jesus aparecem, tanto em Marcos, Mateus, João, Atos e também Paulo, eles sempre são escritos com a palavra adelphos, que significa irmãos, e nunca com anepsios. Ainda também uma outra razão é que a ideia do nascimento virginal ela é um desenvolvimento teológico mais tardio que surgiu apenas ao final do primeiro século. Porque se nós observarmos a carta de Paulo aos Romanos, que é uma epístola que foi desenvolvida ali por volta dos anos 57, 58 da Era Comum, especificamente ali no capítulo 1, verso 3, ela afirma ali claramente que Jesus era nascido da semente, que em grego é a palavra espermatos, de Davi segundo a carne. O que implica necessariamente que Paulo entendia que Jesus tinha um pai humano, que era o descendente de Davi. E além disso também, no verso seguinte, ali em Romanos, no capítulo 1, verso 4, nós observamos que Paulo entendia que Jesus foi estabelecido como Filho de Deus pela ressurreição dos mortos, o que implica que Paulo ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus porque nasceu milagrosamente através de uma concepção virginal pelo Espírito Santo, mas que ele era Filho de Deus, na verdade, por conta da ressurreição dos mortos. Então, a ideia do nascimento virginal, nessa época, ela era desconhecida para o apóstolo Paulo. E também o Evangelho de Marcos, que foi desenvolvido por volta dos anos 70, 75, além de ele não conter essa ideia do nascimento virginal, ele também afirma, ali no capítulo 3, verso 21 e também no verso 31, que a família de Jesus, junto com sua mãe, pensou que ele tinha ficado louco quando ele iniciou o seu ministério. Então, se a tradição do nascimento virginal de Jesus fosse realmente antiga, não faria nenhum sentido o autor de Marcos escrever ali essas coisas sobre Maria, porque, afinal, Maria já saberia qual era o propósito de Jesus, então não faria sentido ela achar que ele estava ficando maluco quando ele iniciou o seu ministério. E ainda também observando o contexto cultural do judaísmo do Segundo Templo, que entendia que era um mandamento divino uma mulher ter muitos e muitos filhos, com exceção, é claro, de alguns grupos ascetas, como é o caso dos essênios, faz todo sentido que Maria, sendo uma mulher judia, também tivesse concebido normalmente vários filhos após o nascimento de Jesus, que talvez era o seu filho primogênito. Então, quando o apóstolo Paulo escreve em Gálatas, no capítulo 1, verso 19,
que Tiago era o irmão do Senhor, a explicação mais natural é que ele seria um dos irmãos de Jesus, que também é mencionado em Marcos, no capítulo 6, verso 3, e em Mateus, no capítulo 13, verso 55 e 56, que utilizou Marcos como fonte. Que na vida de Jesus não acreditava no seu ministério, conforme nós encontramos ali em Marcos, no capítulo 3, verso 21 e 31, e também em João, no capítulo 7, verso 5, mas que mais tarde, através de uma visão de Jesus ressuscitado, conforme Paulo afirma em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 7, ele entrou para o movimento judaico-cristão primitivo e, devido à sua virtude e também proximidade parental com Jesus, se tornou o principal pilar da comunidade de Jerusalém, conforme Paulo menciona em Gálatas, no capítulo 2, verso 9, em que Tiago ali é mencionado antes de Cefas e João, o que indica que Tiago era realmente o mais importante da comunidade, e também conforme nós encontramos em Gálatas, no capítulo 2, quando chegam os judeus da parte de Tiago na comunidade de Antioquia, e até mesmo em Atos, no capítulo 15, em que Tiago é o porta-voz ali do concílio de Jerusalém que teria ocorrido ali por volta dos anos 50, 51. Agora, quanto à ideia de que Tiago, irmão do Senhor, seria apenas um membro da comunidade cristã, no sentido de ser apenas, então, um irmão espiritual, da mesma forma que os demais cristãos eles são chamados de irmãos por Paulo em várias ocasiões, e até mesmo são considerados como irmãos de Jesus em Romanos, no capítulo 8, verso 29, esta é uma hipótese que é bastante improvável. Primeiramente porque nós observamos que existe múltipla atestação em relação à existência dos irmãos de Jesus. Eles são mencionados em Marcos, no capítulo 3, verso 31 e 35, capítulo 6, verso 3, em João, no capítulo 2, verso 12, 7, verso 3 a 10, Atos, no capítulo 1, verso 14, e também por Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 5. E talvez até mesmo por Flávio Joséfo, no livro 20 de Antiguidades Judaicas, quando ele menciona Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Embora essa última citação, existem dúvidas a respeito da autenticidade dela e sobre essa referência em Flávio Joséfo, que nós ainda iremos estudar com maiores detalhes em vídeos futuros aqui do canal. Mas é um fato que a existência dos irmãos de Jesus ela é realmente atestada por diferentes fontes. E como Tiago é mencionado claramente como um irmão de Jesus em Marcos, no capítulo 6, verso 3, faz todo o sentido identificar o Tiago de Gálatas, capítulo 1, verso 19, como um irmão real de Jesus. Muito provavelmente sendo até mesmo esta uma das principais razões de se tornar o líder da comunidade de Jerusalém. Porque conforme nós encontramos com Egésipo, na segunda metade do século II, que ele é citado ali por Eusébio de Cesareia, no livro 4, capítulo 22 de sua obra História Eclesiástica, Simeão, que foi o segundo líder da igreja de Jerusalém, ele era primo de Jesus, o que indica então que quanto maior era a proximidade de alguém com Jesus em vida, maior era a preferência para a liderança da comunidade de Jerusalém. E também uma outra razão de Paulo ter escrito ali, especificamente Tiago, o irmão do Senhor, é que durante sua primeira visita à comunidade de Jerusalém, que ocorreu ali mais ou menos por volta dos anos 36, 37, 3 anos após sua conversão, o Tiago maior, que era o filho de Zebedeu, irmão de João, ele ainda estava vivo, e segundo Atos, no capítulo 12, verso 1 a 2, ele foi morto por Agripa I no ano de 44 da Era Comum. Então, quando Paulo está escrevendo essa epístola aos Gálatas, ali por volta dos anos 54, 57, ele quis especificar que quem ele conheceu 14 anos antes, na sua primeira visita à comunidade de Jerusalém, não foi Tiago, irmão de João, mas sim Tiago, o irmão do Senhor, que agora é o líder da igreja de Jerusalém, principalmente por ser, então, o irmão físico de Jesus de Nazaré. E ainda uma outra razão de por que Tiago, o irmão do Senhor, ele não pode ser interpretado apenas como um membro espiritual da comunidade de Jerusalém, sem qualquer, então, parentesco ou proximidade com Jesus histórico, é que quando nós observamos as epístolas autênticas de Paulo, ele sempre se refere aos judeu-cristãos da comunidade de Jerusalém como os santos. Ele somente utiliza as expressões irmãos ou irmãos em Cristo, irmãos no Senhor, quando ele faz referência às outras comunidades cristãs que são compostas principalmente por não-judeus, que é um detalhe interessante que indica que muito provavelmente Paulo não utilizaria o termo irmão do Senhor para Tiago se ele fosse um judeu cristão da comunidade de Jerusalém, a não ser que ele realmente tivesse essa proximidade real com o Jesus histórico, sendo um dos irmãos físicos de Jesus.
Então, a explicação de fato mais provável é que Tiago, o irmão do Senhor mencionado por Paulo, é realmente um irmão físico de fato concreto do Jesus histórico. Com isto, eu espero ter respondido a esta interessante questão de Marcus Bittencourt, e para aqueles que possuem outras dúvidas, como vocês sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo do vídeo nos comentários aqui do YouTube. Agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse pequeno vídeo da série Professor Responde aqui do canal. Para aqueles que gostaram desse vídeo, convido a deixarem um like aqui para ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas. E para aqueles que consideram importante os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isso eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal.